Retornamos com o nosso Filosofando, hoje falando sobre a imortalidade da alma sob o prisma das diferentes religiões. No primeiro bloco, a professora Sônia estava falando sobre essa questão e nós vamos dar sequência àquela pergunta em que ela vai dizer o que as religiões abrâmicas, agora no caso, e outras orientais, pensam a respeito da questão da morte e da vida após a morte. A Márcia se referiu às religiões abrâmicas, então são aquelas oriundas da ideia do monoteísmo, né, que começa com Abrão, né? Então nós temos o judaísmo, o catolicismo, o cristianismo e o islamismo. Elas têm uma ideia específica acerca da imortalidade da alma, diferentemente das demais linhas religiosas ou crenças religiosas de outros locais, como, por exemplo, o budismo tibetano, o hinduísmo e tantas outras. Vamos começar pelo budismo, Márcia? Vamos. Então, o budismo prega o renascimento ou a reencarnação, mas não da forma como o espiritismo preconiza, de uma forma bastante diferenciada, porque tanto o budismo quanto o hinduísmo apregoam o karma como sendo aquela condição sine qua non para que a pessoa possa evoluir. Então, o que é o karma? Muitas pessoas confundem karma com lei de causa e efeito, ou lei de ação e de reação no campo físico, lei de causa e efeito no campo moral. Nada tem a ver uma coisa com outra, porque o karma é uma conotação específica do budismo e do hinduísmo. O que quer dizer isso? A pessoa herda de si própria os problemas, as dificuldades de vidas anteriores, sem alternativas de melhora, sem alternativas de superação dos seus problemas e das suas dificuldades. Ou seja, por mais que ela faça, ela jamais ultrapassará o sofrimento. O sofrimento tem que estar presente na sua vida para que ela possa crescer, evoluir. O Espiritismo diz o contrário, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, sim, mas a partir do instante em que nós atuamos no bem, aqui nesta dimensão e nas dimensões espirituais, nós também herdamos uma situação de felicidade, embora transitória, mas que propicia realizações. Então, o espiritismo não é fatalista quanto o budismo e o hinduísmo, mas sem dúvida nenhuma que todos eles preconizam sim a mortalidade da alma, né? Mas nessas condições. E o hinduísmo também em função da transmigração. A alma passa para o corpo de uma outra pessoa ou para um animal, a depender das ações de cada pessoa. Sem dúvida nenhuma que o espiritismo nada tem a ver com essas ideias, são ideias humanas, conforme eu falei no primeiro bloco, as religiões e as crenças foram criadas pelo ser humano a partir do desenvolvimento das mitologias, né? Porque todas elas se baseiam em mitologias, não é, Márcia? Agora, eu quero me ater um pouquinho, se a gente tiver tempo nesse bloco ainda, ao islamismo, né, que é uma das crenças abrâmicas. Para o islamismo, Alá criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. O que nós estamos vendo no mundo atual, principalmente os radicais islâmicos, eles estão vivendo o que eles chamam de juízo final. É o apocalipse islâmico. Por isso, essas terríveis iniciativas por parte desses blocos que querem alguns islâmicos, que nada tem a ver com o islamismo de Maomé, mas sim com o fanatismo e com as crenças pessoais de alguns líderes políticos ligados a essas facções, né? Mas eles acreditam que eles estão vivendo o apocalipse, o juízo final. Eles se acreditam como sendo os instrumentos dessa reavaliação da civilização humana, principalmente a ocidental, que eles combatem firmemente, não é? Então, eles são os exterminadores do mal.
eles agem em função disso para que a nova geração que virá através deles seja a geração que vai repovoar o mundo conforme os ditos e os ensinamentos de Alá. Enfim, são essas crenças distorcidas que fazem do mundo hoje um mundo muito conturbado, né? Se todos eles tivessem tido um pouco mais de bom senso, se o Espiritismo pudesse ter penetrado nesses campos, eu acredito que o fanatismo não encontraria um campo tão fértil, né, como ele tem encontrado, né? Uhum. E as crenças advindas do protestantismo, as evangélicas, que posição elas têm? É interessante, né, Márcia? Porque, veja, nós dissemos que a Idade Média foi o momento da construção das religiões, né? Porém, num dado instante, lá pelo século XVI, surge uma reforma no sentido do cancelamento daquela crença primordial que seria encabeçada pelo catolicismo. Então, há uma divisão de crenças e aí vai surgir o protestantismo, principalmente com as pessoas de Lutero e Calvino. Então, as crenças oriundas desse protestantismo hoje têm o nome de igrejas evangélicas, adventistas, batistas e tantas outras. Todas elas acreditam, sim, na imortalidade da alma. Porém, é muito interessante a forma como elas encaram essa imortalidade. Quando nós, segundo eles, quando nós morremos aqui sobre a Terra, nós passamos para uma outra dimensão, onde o espírito fica, ou a alma fica adormecida, aguardando o juízo final. Então, e com a vinda de Jesus sobre a Terra, novamente, né? Então, o espírito ou a alma fica adormecida, aguardando o juízo final e a volta de Cristo. O catolicismo também fala dessa volta de Cristo, mas é importante que a gente acredite o seguinte: o espírita não pode ir atrás dessa ideia. Muitas vezes a gente ouve espíritas dizendo, então Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar porque ele não foi para lugar nenhum. Continua aqui. Ele continua ao nosso lado, velando por nós, mas ostensivamente ele voltou na codificação espírita sob o pseudônimo, o codinome de Espírito da Verdade. Então, essas crenças nada têm a ver com o Espiritismo. O Espiritismo resgata a ideia do sagrado, mas da respeitabilidade, do amor ao próximo, da necessidade do exercício da fraternidade. É isso que o Espiritismo preconiza e é nessa toada que o Espiritismo deve ir. Bem, nós vamos agora encerrar esse bloco e vamos continuar com esse assunto no nosso terceiro bloco. E antes, porém, eu gostaria de lembrá-los de que existe um portal de estudos, que é o filosofiaespírita.org, onde você que é curioso, que é estudioso de filosofia e de filosofia espírita, poderá ter acesso a muito material nessa área, artigos, vídeos, entrevistas. Vale a pena. Até lá.